Extermínio 3 termina com gancho para o próximo filme que já tem o retorno confirmado do Cillian Murphy. Mas como tudo isso vai ser? E quem é esse tal de Jimmy? Nesse vídeo você vai entender tudo com todos os detalhes. Então, vamos nessa! Hoje é um dia glorioso. O dia do julgamento. Sim, meus filhos! Fala pessoal, eu sou o Pedro e o que vocês acharam de Extermínio 3? Sendo bem sincero, eu fiquei no meio termo. Teve algumas coisas ali que eu gostei, outras que eu não gostei, mas eu tô vendo muita gente falar que esse final é ruim, desconexo, que não faz o menor sentido. Mas será mesmo? Bom, primeiro de tudo, fica claro o aviso de spoilers. A história se passa 28 anos depois do primeiro filme, onde ficamos sabendo que o vírus, de certa forma, foi contido. Eles isolaram o Reino Unido em uma mega quarentena para manter o vírus só lá, enquanto o resto do mundo pode viver de boa, incluindo outros países ali da Europa. O segundo filme deu a entender que o vírus iria se espalhar por toda a Europa e daria ruim. Mas logo aqui no começo do filme a gente fica sabendo que não, isso não aconteceu, o vírus foi contido e só tá ali no Reino Unido. E outros países vizinhos, como a Suécia, por exemplo, estão de boa. Até inclusive conhecemos um soldado sueco chamado Eric, que além de explicar tudo isso, ele também mostra o seu iPhone. É um iPhone Pro Max. Então, tipo, a tecnologia já tá avançada a esse nível. E é nesse cenário que se passa a história do filme. Acompanhamos o jovem Spike, o seu pai Jamie e a sua mãe doente, Ayla. Eles vivem em uma zona ainda mais isolada, uma zona totalmente em quarentena, saindo de lá só às vezes para pegar suprimentos, mas voltando logo depois. O Spike já tá com 12 anos e Jamie acha que ele já tá preparado para sair da zona e matar o seu primeiro infectado. Então eles vão pra Honda. E lá eles encontram um infectado que é mais gordinho e se rasteja lentamente no chão. O Spike se aproveita disso e, consegue matá-lo. Mas aí, quando aparecem outros infectados um pouco mais evoluídos, ele acaba entrando em pânico e erra várias flechas. Quando eles param e se escondem de um grupo de infectados, o Spike vê que tem uma fogueira do outro lado do continente. Continente é o nome que eles dão para essa área externa. Ele até tenta falar sobre isso com o Jamie, mas o Jamie diz que não sabe de nada, então eles voltam para a zona. Lá, o pessoal preparou meio que uma mega festa para celebrar a primeira ronda do Spike. O Jamie levanta a moral, diz que o Spike matou vários infectados, todo mundo fica ali celebrando, mas aí o Spike vê que o seu pai tá saindo com outra mulher, tá praticando o ato, tá fazendo o CPF, ou seja, tá traindo a Ayla. E enquanto isso, a Ayla tá lá na cama, em casa, doente, sofrendo. E claro, o Spike vendo tudo isso, ele fica pé da vida. Ele volta pra casa e descobre que essa tal fogueira foi acendida por um cara chamado Dr. Kelson, que no passado era um médico, mas atualmente tem alguns hábitos meio estranhos. Só que só de saber que tem um médico aí vivo e disponível, o Spike decide sair da zona de quarentena e ir até ele com a sua mãe. Porque o Kelson poderia saber o que tem de errado e até, quem sabe, achar uma cura. A Ayla, ela fica meio que no vai e vem. Uma hora ela tá bem, tá de boa, mas em outra hora ela tá totalmente mal, perde noção do que tá acontecendo, fica confusa. Ela tá doente, mas ainda não sabemos o que tá rolando. Eles forjam um incêndio pra todo mundo ficar distraído e eles conseguirem sair de fininho e começam a saga rumo ao doutor. No caminho, eles encontram o Eric, que até o salva de alguns infectados, e acabam indo parar em um trem. No trem, a gente encontra uma infectada que tá grávida e tá em trabalho de parto. Então ela vê isso, a ajuda e consegue realizar o parto. Sim, uma infectada grávida foi capaz de dar à luz. E essa parte, cara, eu achei bem maneira aqui do filme, eu não esperava e foi uma adição muito bem-vinda. Mas não só isso, o bebê não nasce zumbi. O bebê tá normal, não tá infectado, não tá alterado, não tá com os olhos vermelhos, o bebê tá bem. O Kelson explica depois que a placenta conseguiu proteger o bebê do vírus. Por isso, ele nasceu normal, mesmo a sua mãe estando infectada. Cara, essa parte, ao mesmo tempo que eu gostei muito, eu achei muito engraçada. A infectada, tipo, assim, malucona. Aí, em trabalho de parto, ela tava normal, tipo, ajuda, beleza. Aí, quando a infectada viu que o bebê tá bem e tal, tá em segurança, ela volta e começa a atacar todo mundo. Aí o Eric aparece e mata a infectada. Só que o barulho dos tiros foi capaz de chamar a atenção do Alpha, ou do Sansão, como o Kelson chama. Ele já chega ali tacando terror e mata o Eric. Além dos infectados mais gordinhos, que são lentos, e da grávida dar à luz a um bebê normal,
Também temos os infectados alfa, que lideram esse bando de infectados, sabe? Eles geralmente são grandes, fortes, rápidos e inteligentes. Além também de pegar a cabeça das suas vítimas como se fosse um prêmio. E é a mesma coisa que ele faz com Eric. Pelo que eu entendi da cena, o Sansão era o pai do bebê, ou melhor, da bebê, como a gente fica sabendo mais à frente. Então assim, quando ele chega ali no trem e vê que a Ayla tá com a sua filha, ele, claro, fica desesperado e começa a caçar ela e o Spike. Eles conseguem fugir e quando estão lá fora, o Kelson aparece e taca um dardo no pescoço do Alpha, assim deixando ele paralisado e eles conseguindo meter o pé. No começo do filme, o Kelson foi apresentado pelo Jamie como um cara maluco, lunático, que pega o corpo de pessoas mortas e faz alguns experimentos bizarros, mas agora que conhecemos o Kelson, a gente descobre que não é exatamente assim. Ele pega o corpo dos mortos, faz todo um trabalho de limpeza só para deixar o crânio e monta um monumento para eles, porque ele acredita que é tão importante você lembrar da vida quanto reconhecer a morte. Depois ele fazer tudo, explicar tudo, limpar o crânio do Eric e o Spike colocar lá no monumento, o Kelson analisa a Ayla e descobrimos que ela tá com câncer. Ela tá já em um estágio bem mais avançado e por isso ela tá tendo todas essas alucinações. Quando ele conta isso, o Spike fica mega abalado, fica desesperado, mas não tem o que fazer. Ele até pergunta se a sua mãe vai morrer sentindo dor. Aí ela fala: eu já tô sentindo dor. E sério, cara, essa parte foi bem mais calma, mais tranquila, mas foi a parte que eu mais gostei aqui do filme. Kelson e Ayla entendem que é melhor ela morrer logo do que ficar sofrendo por mais e mais tempo. Então eles primeiro acalmam o Spike e a Ayla têm uma última conversa onde eles falam que se amam, aí o Kelson chama a Ayla e mata ela, matando ela sem fazer ela sofrer e sem sentir dor. Ele faz o mesmo processo que ele sempre faz, limpa todo o corpo e deixa só o crânio ali limpinho. O Spike pega o crânio e coloca bem no meio do monumento lá no topo. De dia, eles de novo fogem do Alpha, conseguem dar tranquilizante pra ele e meter o pé, e eles se dividem. Spike e a bebê vão para um lado, enquanto Kelson vai para outro. O Spike decide que ele não vai voltar para casa, ainda mais porque ele está brigado com seu pai, porque o seu pai era meio que um idiota e estava traindo a sua mãe. Mas sabendo que ele não pode criar uma bebê, porque ele tem 12 anos, ele a coloca na entrada da zona de quarentena, deixando ela lá e ainda deixando um bilhete explicando tudo o que aconteceu. E no final do bilhete, ele diz que o nome da bebê é Ayla, em homenagem à sua mãe. Agora temos o salto temporal de 28 dias, e vimos que Spike tá conseguindo se virar, tá de boa, tá caçando pra conseguir se alimentar, tá tranquilo. Mas aí, quando aparecem infectados, ele, claro, começa a fugir. Ele sai correndo, mas ele dá de cara com uma parede de pedra. Até que em cima da parede aparece um cara chamado Jimmy, que chama o seu grupo, ajuda Spike a matar todos os infectados e chama Spike para também fazer parte do seu grupo. E o Spike aceita. Mas peraí, quem é esse tal de Jimmy? Bom, agora voltamos para o começo do filme. A cena de abertura se passa no momento que o vírus chegou nas terras altas da Escócia, onde vimos que o jovem Jimmy estava ali no seu quarto, aparentemente com seus irmãos, vendo Teletubbies, até que o local é invadido e a sua mãe e os seus irmãos acabam morrendo. O Jimmy sai correndo e vai até a igreja ao lado, porque o seu pai é pastor e estava lá. Só que o seu pai decide que vai aceitar o destino. Ele diz que o vírus é a humanidade sendo salva e que a infecção é para pagar os pecados, mas aí, antes dele aceitar o seu destino, ele dá para Jimmy um cordão com uma cruz, basicamente se sacrificando para o Jimmy se esconder e ficar vivo, o que funciona. Aí quando os infectados vão embora, o Jimmy se levanta e também vai. Aí só voltamos a ver ele agora, 28 anos depois, com ele estando adulto. Ele aparece ali com o moletom roxo, aparece cheio de joias e aparece liderando um grupo que claramente não bate bem da cabeça, mas que pelo menos eles matam os infectados com certa facilidade. No primeiro ato do filme, quando Jimmy e Spike saíram para caçar, eles encontraram o corpo de infectado virado de cabeça para baixo e escrito Jimmy ali no meio. E quando vimos o grupo do Jimmy matando os infectados, deu pra perceber que eles fazem a mesma coisa. Eles pegam o infectado e deixam ele de cabeça para baixo, ainda escrevendo, o nome Jimmy. Então esse estilo, cabeça para baixo, escrito Jimmy, é meio que a assinatura do Jimmy e do seu grupo. O Jimmy segue usando o colar que o seu pai te deu, mas reparem, ele usa a cruz invertida.
talvez como um sinal de que ele não acredita no que o seu pai disse e carrega assim para deixar muito claro. E justamente porque ele usa uma cruz assim, ele tem a sua assinatura, deixando as vítimas de cabeça para baixo. Agora, algumas coisas me chamaram a atenção. As vestimentas do Jimmy e do seu grupo, eu achei meio que antiquadas para o cenário de apocalipse, sabe? Eles aparecem ali usando um moletom, tipo, não faz muito sentido, e aparecem cheios de joias, mas tipo, já pra quê, sabe? Sendo que tem nem que fazer com as joias. Me lembrou muito aquela gangue do Colin Farrell lá de Magnatas do Crime. Mas além disso, a gangue do Jimmy é meio estranha. Eles parecem diferentes, não parecem serem seres humanos normais, digamos assim. Eles lutam parecendo Power Rangers, até referenciando porque o Spike tinha um Power Ranger no seu quarto. E eu fiquei pensando aqui, será que esse lance da gangue do Jimmy não parecer normal, será que realmente é isso? Ou será que pode ser uma alucinação do Spike? Porque ao longo do filme a gente tem algumas alucinações. O próprio Spike fica ali alucinando, tem essa parte aí em vermelho e tal, que ele tá meio que sonhando, mas tá acordado, fica no meu termo. Então será que esse estilo mais maluco, mais diferente da gangue do Jimmy, pode ser tipo uma alucinaçãozinha do Spike, sabe? Tipo, ele imaginou que seria assim pra ser um pouco mais legal do que realmente foi? Ou será que aquilo realmente aconteceu do jeito que foi, do jeito que a gente viu? Porque, cara, tá estranho, isso aí eu acho que todo mundo concorda. Quando eu tava vendo a cena, eu fiquei pensando, pô, mas será que essa galera não pode ser, tipo, filha de infectado? A pessoa nasceu bem, de boa, mas, tipo, não é 100% normal, porque a sua mãe não tava normal quando te pariu, mas também não tá infectada, porque não tá com os olhos vermelhos. Aí, tipo, por isso que essa galera é meio estranha? Será que pode ser isso? Tipo, eu acho que não, porque o Jimmy é o líder e o Jimmy é normal, então, tipo, não faria sentido nenhum, sabe? Mas eu acho que esse lance da menina infectada, da jovem Ayla, eu acho que isso vai voltar. Pode não voltar no segundo filme, mas deve voltar lá no final. Eu acho que esse lance de uma infectada parir uma pessoa normal, um filho normal, eu acho que vai ter alguma relevância no futuro aqui da trama. Qual vai ser? Eu não faço a menor ideia. Eu espero que não metam trama de vírus pra não ficar igualzinho The Last of Us, mas eu acho que vai ter alguma relevância mais à frente. O lance é, tudo isso ficou em aberto. Tudo isso a gente só vai saber no próximo filme. O foco desse, a história desse, foi a história do Spike. A gente teve um início, meio e um fim. Agora, pelo que o final deu a entender, o foco da próxima história, que vai ser Extermínio Templo de Ossos, vai ser o Jimmy. Então no próximo filme, eles devem explicar o que rolou com o Jimmy nesses 28 anos, quem é esse seu grupo, qual é a motivação do Jimmy, se o Jimmy é aliado ou inimigo. Tipo, ele se alia com o Spike no final. Mas o que ele quer com o Spike? O Spike é só um jovem de 12 anos, porque um cara de pelo menos 28, 30 anos, então tipo, o que será que o Jimmy tá tramando, sabe? Mas o lado bom é que a gente não vai demorar muito pra saber o que vai acontecer no próximo filme, porque Extermínio Templo de Ossos já está gravado. Eles gravaram esse e o próximo filme aqui, ó, um seguido do outro. O segundo filme, inclusive, foi dirigido pela Nia da Costa, que fez A Lenda de Candyman e The Marvels, e estreia, pelo visto, no começo do ano que vem. Por enquanto, a gente sabe muito pouco sobre o segundo filme. O que sabemos é que o Aaron Taylor Johnson vai estar de volta, então em algum momento o Jamie vai atrás do Spike, o Spike e o Jimmy, claro, vão voltar. A Emma Lard, eu acho que eu falei certo, que foi essa personagem sinistra aí, ela vai voltar, e considerando que ela tá lá na zona de quarentena com o Jamie, talvez quando o Jamie sair atrás do Spike, ela possa ir junto. E também temos a confirmação que o Cillian Murphy vai voltar como Jim, o Jim lá do primeiro filme. Agora, como tudo isso vai se conectar, aí é o grande mistério, porque o primeiro filme, se eu não me engano, se passa só em Londres. Mas o destino do Jim e da Naomi Harris, esqueci o nome do personagem, mas a Naomi Harris, tipo, o destino deles fica em aberto, sabe? E assim, não dá pra saber exatamente onde tá o Jimmy e o Spike aqui nesse final. Então eles podem dar de cara. Além de descobrir o que rolou com o Jimmy, o que será que rolou com o Jim nesse meio tempo? O que o Jim ficou fazendo nesses 28 anos, além de ganhar um Oscar depois de criar uma bomba atômica? Fica aí o questionamento. O Danny Boyle contou que o Jim, né, o Cillian Murphy, vai aparecer no próximo filme, mas ele não vai ser tão relevante assim. Tipo, deve ter uma ceninha ou outra, deve ser mais pro final, pra dar um gancho pra um terceiro filme. Mas ele falou, olha, se tiver um terceiro filme, o terceiro ainda não tá gravado. Eles gravaram o primeiro e o segundo, vão ver se vai dar bom, pra aí sim gravar o terceiro. Aí, tipo, se tiver o terceiro filme, aí sim o Cillian Murphy vai voltar e vai ser o protagonista. Mas tudo isso a gente só vai saber no ano que vem. Tipo, segundo o Google, vai ser em janeiro. Mas pode rolar algum adiamento, alguma mudança.
vamos ver nos próximos meses e tendo qualquer novidade, eu vou atualizando vocês lá no Instagram do Good Nerd. Então, primeiro, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, gostou do vídeo, deixa um like que me ajuda demais e também fica de olho aqui, ó, no Instagram do Good Nerd pra você não perder nenhuma novidade. Mas falando em novidade, na semana que vem, ou talvez nessa semana, SEC Fórmula 1 e meus amigos, que filmaço! É um dos melhores filmes do ano, foi uma experiência absurdamente maravilhosa. Mas será que eu achei melhor do que Pecadores, que até agora era o meu filme favorito de 2025? Não sei. Clica aqui que você vai descobrir. Então, ó, tô te esperando.